pouco do Conselho Superior da Magistratura e está aqui anunciada uma greve dos juízes. Agora, isto também é uma coisa séria. Repare. Isto nunca aconteceu. Já aconteceu. Aconteceu uma vez. Uma ou duas vezes. Não, uma vez, se não me engano. Uma nos anos 80 e outra posteriormente. Eu embora me lembrasse... Houve uma, sim, a mais recente foi bastante houve uma no violenta tempo, e muito... no tempo do Fernando Nogueira. Sim. Eu ao cuidado, tive o cuidado de me informar, falei com, olha, não falo nunca com ninguém, desta vez falar com o juiz, que eu muito respeito, conheci-nas no tempo em que eu era bastonário, um homem muito sério e muito competente, e ele deu-me algumas informações de detalhe. Depois também fui aos documentos disponíveis no Ministério da Justiça. Ora bem, eu conheço esta profissão bem. Pois. Não só porque sou advogado há 40 anos, mas também porque fui bastonário 3 anos, portanto tive uma relação quase diária com as magistraturas e muito, muito positiva. E além disso, porque tive 4 anos no Conselho Superior da Magistratura, que é o órgão que faz, digamos, a administração do sistema de justiça. E tenho alguns amigos, não tenho muitos, mas tenho alguns bons amigos na magistratura judicial. Não os do meu tempo, que já estão todos reformados praticamente, mas gente mais nova, que por uma razão ou por outra fui conhecer. Vou falar em alguns factos, eu vou olhar para as notas para não me esquecer. Vou falar de coisas que, para a esmagadora maioria dos portugueses, eles vão achar que mas ganham tanto. Pois é, mas ganham muito pouco os juízes. Vou explicar porquê. Um juiz estagiário, quando entra, ganha cerca de 2.800 euros por mês. Um juiz com 15 anos de profissão ganha 4.800 euros. Um juiz do Supremo, onde chega, em regra, com bem mais do que 30 anos de carreira, ganha 6.500 euros. Dir-se-á, tanto dinheiro. Muito pouco dinheiro. Atenção, um juiz estagiário ganha bastante mais do que ganha um estagiário nos escritórios de advogados que pagam aos estagiários e dos que pagam melhor. Portanto, no início da carreira. No início da carreira, os juízes ganham, já vai perceber porquê. Começam a ganhar bem. Mas ao fim de 15 anos, qualquer advogado minimamente competente, como se espera que seja um juiz que está a entrar na relação, acaba por ser sócio da sociedade de advogados a que faz parte. Sim. E ganha muito mais do que 4.800 euros. E o juiz supremo compara-se com um advogado no topo da carreira, depois de uma carreira brilhante, porque os juízes supremos são os melhores. São poucos. E, portanto, é a elite da profissão. Com muita experiência também. Ora bem, o que eles ganham, comparado com o que ganha um advogado da idade dele... Um sénior, um sócio sénior. Não é nada. Mas disse-á, paciência, ganham menos. Mas atenção, qual é o outro problema? Gravíssimo. Não, mas já acabou de identificar um. Quando temos um agente, uma parte dos agentes da justiça, do sistema judicial, tão pouco. a ganhar, que são decisivos, não é? Que são eles que tomam a decisão. Exatamente. É? E que têm que estar imunes às pressões e a tudo. Mas quando no mesmo sistema de justiça há outros agentes que ganham muito mais, é mau, temos aí mas deixe-me dizer, uma fragilidade. O problema ainda é mais grave. Imaginemos que não era assim com os advogados. Um juiz de primeira instância com 15 anos ganha... Peço desculpa. Um juiz estagiário ganha 60% do que ganha um juiz com 15 anos. E ganha 44% do que ganha um juiz do Supremo. Se me dissesse que a relação era de 1 para 4 ou de 1 para 5, eu achava razoável. Não estamos a falar de empresas comerciais, não estamos a falar de empresas multinacionais, onde chega a ser 1 para 100 ou 1 para 200. Aqui, pelo menos 1 para 4 ou 1 para 5. Ora, 1 para 2... entre o estagiário e o juiz do Supremo, sim, é um absurdo, porque um juiz do Supremo... Ou seja, a perspectiva de evolução do ponto de vista material na carreira é muito limitada. Não se esqueça, além do mais, que o IRS é altamente progressivo. Sim, sim. Portanto, quando eu estou a falar destes números... Esse 1 para 2 não é 1 para 2. É menos, porque acima de 40.000 euros paga-se 45%. Sim. Portanto, um juiz do Supremo ganha pouquíssimo. Estava-me a dizer esse meu colega que no princípio dos anos 70, no tempo da ditadura, um juiz ganhava, comparativamente com o que o juiz idêntico agora ganha, quase 2 vezes mais. Porquê é que isto é assim? É assim porque, evidentemente, o poder político não gosta da justiça. É verdade. O poder político não gosta da justiça, mas é mais... Mas também não tem de gostar, só tem de respeitar. Mas sabem que há uma coisa que é uma justiça. Porque não há democracia, não há poder político sem justiça. Claro, fazer justiça. Eu, por exemplo, estou preocupado. Olha bem, o que é que acontece? A certa altura resolveram fazer a seguinte lei. Ninguém ganha mais do que o Presidente da República. Sim. E depois decidiram não aumentar o Presidente da República, por razões políticas. O que é que acontece? Um juiz, as pessoas não sabem isto não está a ser dito, até porque os juízes têm pudor de falar disso. Mas eu não sou juiz, tenho o direito e o dever de o fazer. Dizia-me esse amigo juiz que acha que o último aumento, agora, enfim, no tempo, quando acabou a troca, deram um subsídio, tinham retirado um subsídio, voltaram a dá-lo. Mas
não são aumentados desde o final do século XX. E os impostos aumentaram 25%. Em média. Em média. Portanto, de facto, o que os juízes ganham, eles têm de trabalhar em exclusividade. Têm de ser, como dizem muito bem, completamente independentes. E eu, graças a Deus, e digo-lhe, posso garantir, que nos 1.500 ou 1.700 juízes não haja gente desonesta, há de certeza. Há em todas as profissões. Mas a minha experiência com a magistratura, e são 40 anos, é que é uma profissão que prima para a seriedade. Podem ser uns melhores do que outros, mas nunca senti a corrupção. Nunca senti a desonestidade. Nunca senti o favorecer o rico contra o pobre ou favorecer o pobre contra o rico. Portanto, esta gente merece ser bem tratada. Mas mesmo que não merecesse, o que nos protege as nossas liberdades e o que protege o sistema democrático são os magistrados, não são os políticos. Se eles não querem aumentar-se a si próprios, eu acho absurdo, com franqueza, que o Presidente da República ganhe 7.000 euros. É absurdo. Devia ganhar muitíssimo mais. Eu sei que nós temos a vantagem... Mas isto tem a ver um pouco também com aquilo que disse há pouco sobre as falsas virgens, não é? Pois só, porque há aqui uma relação do poder político e da opinião pública, essa massa invisível e indistinta, não é? De grande punição e de grande censura quando se fala de valores num país, de salários, num país onde há, de facto, pessoas muito pobres. Mas eu sei que há, mas nós temos para pagar bem aos magistrados. E repare, os políticos não podem ganhar mais que não sei o quê, mas têm um conjunto de outras vantagens. Têm carro, têm residência muitas vezes, vão ao estrangeiro fazer contactos e não pagam nada, ficam em bons hotéis. Um juiz trabalha de manhã à noite. Trabalha, aliás, em sua casa. Não sabe, no Tribunal da Relação agora começa a haver, mas não havia lugar para eles se sentarem em Lisboa. Portanto, é preciso aumentar. Se esta lei estúpida tem de acabar, e se não querem aumentar o Presidente da República, aumentem os juízes. Porque, repare, a Ministra diz, eu não posso aumentar o Estado, mas não pode. Porquê? Claro que os juízes estão a cometer um erro grave. Porque, ao fazerem greve, estão a dizer, de uma forma um pouco esquizofrénica, nós somos funcionários públicos. Também fazemos greve. Portanto, o Estado diz... Portanto, há uma subjugação implícita ao poder. O que é que diz a Sra. Ministra? Diz assim, eu não posso aumentar. E por que ela não pode aumentar? Porque os outros funcionários públicos iam refilar. Também queriam. Só que, meu querido amigo, é muito mais importante que estejam contentes, felizes, tranquilos, com as suas famílias a viverem com decência e normalidade, a poderem dar cursos aos seus filhos. E em segurança. Exatamente, do que qualquer outro funcionário público. Não me levem a mal assim. Portanto, nesse proposta, o Governo deixe tretas, acabe com essa lei disparatada de que não podem ganhar mais que o Presidente da República, aumente significativamente, corrija o poder de compra brutalmente perdido pelos magistrados portugueses, magistrados judiciais sobretudo, porque isso é essencial para a democracia e para a liberdade. Agora, eles não estão a ajudar porque a greve não ajuda. A greve dá um pretexto ao Governo para dizer que tem de vos tratar como os outros funcionários públicos. Eu acho que os juízes não devem fazer greve. Eu acho que os juízes não deviam poder fazer greve. Mas isso não significa que eles não devam lutar por todos os instrumentos ao seu lado. E eu custa-me a crer, eu lamento que não veja as outras profissões mobilizadas a apoiar esta luta legítima, que não é só remunerações, como é óbvio, há outras questões, mas as remunerações para mim, porque sabe, eu acho que não se deve falar de dinheiro, dizia-se antigamente. Mas é muito fácil não falar de dinheiro quando se tem muito, sabe? Agora, de facto, um homem que trabalhou 40 anos, a vida de um juiz é muito duro. Que chega ao cume da carreira e que leva para casa não, dão-lhe 6.500 e depois tiram-lhe para aí 30 ou 40% disto, ou mais. Portanto, este senhor não pode estar feliz. Não pode estar otimista. Não pode estar a seguir os ensinamentos do Sr. Presidente da República. Portanto, olha, o magistrado de influência, as reflexões, teria sido muito melhor que, em vez de estar a perder tempo a fazer reflexões sobre a escolha dos administradores da TAP, o Sr. Presidente da República tivesse a fazer reflexões sobre o que ganham os juízes. Porque eles foram falar com ele. Discretamente, o Presidente do Supremo foi falar com ele e deve ter falado dos problemas. E tenho a certeza que conheço muito bem o Presidente do Supremo, que ele também não está a favor desta greve. Mas acho que é um erro a greve, mas estão cheios de razão. A solução seria alterar a lei que estabelece como patamar máximo, como teto, o vencimento do Presidente da República. Ou aumentar o Presidente da República, que bem o merece. E aumentar os cargos políticos, que também é uma discussão permanente. Eu acho que sim. Permanentemente sujeita à manipulação e populismo. Repare que, vamos ver se entendemos. Um político, ao fim de X anos de político, sai e a vida dele melhora. Portanto, o juiz não. O juiz, quando sai, está na reforma, está cansado. Como eu estou cansado.
embora não pareça aqui neste programa. Mas, portanto, o que eu quero dizer com isto é que acabem com isso. Aumentem sem medo as remunerações dos magistrados judiciais. Acho que é muito mais importante que o façam deles do que os magistrados do Ministério Público, a falar com toda a franqueza. Porque é a nossa liberdade que está em causa. É a democracia. E eles hoje em dia continuam com grande dignidade a aguentar e não se vê um protesto. Vocês não veem juízes a protestar. O que eu estou aqui a dizer, olhe para trás. Não, estou a ouvi-lo pela primeira vez. E, portanto, e repare, isto é um grande elogio que faço aos juízes portugueses. Mas o fazer esse grande elogio não significa que eles têm toda a razão de perderem também a vergonha de dizerem nós estamos a ganhar de uma forma que é indigna. Ponto final. João Miguel já disse, é difícil fazer ponto final nos tempos que correm.